Estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde de hoje, dessa segunda-feira. E o nosso convidado é o Dr. Arani Tunes. Ele é dentista, especialista em ronco e também em hálito. Olha aí, estamos com uma fera aqui que nos ajuda a resolver grandes problemas do nosso cotidiano. E você é o nosso convidado a participar conosco. O nosso tema de hoje é halitose, normalmente conhecida como mau hálito. E muitos de nós passamos por alguma fase da vida com esse problema ou conhecemos alguém com essa situação. Então, se você quer tirar suas dúvidas, faça a sua pergunta através do nosso e-mail vidaesaude@rs21.com.br e também ligando aqui e deixando o seu questionamento 0 operadora 19 3871 9620. Mas se preferir, mande para nós um WhatsApp. Aquele número você já sabe, 019 9967 55600. E você pergunta ao Dr. Arani Tunes tudo sobre halitose. Não é isso, doutor? Nós havíamos deixado uma pergunta no bloco anterior a respeito da halitose. Já que a halitose não é doença, é um sintoma, e o senhor explicou aí mais de 80 causas existentes para que a halitose possa acontecer no nosso organismo, eu perguntava, a higiene bucal tem a ver com a halitose? Sim, higiene bucal pode ter a ver com a halitose, sim, padre. O que acontece é que aquele indivíduo que tem uma higiene ruim, ele pode desenvolver uma série de alterações na boca, uma série de alterações, por exemplo, como a gengivite, que é uma doença inflamatória das gengivas, em que a gengiva ela fica sangrando, né? Então a pessoa vai escovar os dentes, percebe que quando ela vai cuspir ali a pasta de dente sai com traços de sangue, essa gengivite ela é causada por que fator? Na verdade, a principal causa, o principal fator relacionado com a gengivite é uma má higiene bucal. Tá? Então, o nosso dente, normalmente, ele cria uma camada esbranquiçada, amareladinha, que nós chamamos de placa bacteriana, e essa camada a gente tem que remover periodicamente com uma boa escovação, né? E é interessante que a placa bacteriana ela se forma mesmo que a pessoa não coma nada. Isso é importante a gente esclarecer. Então, uma higiene impecável vai remover essa placa bacteriana, porque se essa placa ficar aderida ali ao dente, ela libera substâncias que podem provocar cárie, né? Em que formam uns buraquinhos, acaba destruindo ali o dente do indivíduo. E essa placa bacteriana, padre, ela pode irritar a gengiva que fica inchada, né? E ao leve toque ou mesmo espontaneamente essa gengiva sangra. E esse sangue, ele pode servir de alimento para bactérias que podem gerar um mau hálito. Então, assim, uma higiene impecável é fundamental não só para você ficar livre da halitose, claro que a halitose pode ser provocada por outras causas também, tem muita gente que tem hálito e tem uma higiene impecável, isso é importante dizer, né? Mas ter uma higiene impecável é uma condição fundamental para a gente ter uma saúde bucal correta. Doutor, o senhor falava que pode ser, não é? Pode. Por que pode? Não é? Porque, na verdade, muitas pessoas que têm halitose, provocado por outras causas que não estejam relacionadas com a má higiene, né? Esses pacientes muitas vezes têm uma higiene impecável, eles escovam os dentes até demais. Quem tem hálito, muitas vezes numa tentativa desesperada de manter o hálito sob controle, acaba escovando os dentes 7, 8, 9, eu já sei de pacientes que escovam os dentes 20 vezes por dia. Então não quer dizer que quem escove menos a boca e faça uma menor higienização, ela tenha mau hálito. Exatamente. Porque existem outros fatores. Existem outros fatores, né? Mesmo o contrário, né? Tem pessoas que infelizmente têm uma higiene bucal muito deficiente, né? Às vezes, quantas vezes, né, no dia a dia a gente conversa, lida com pessoas que você percebe que tem ali às vezes por falta de conhecimento mesmo, ou por uma condição socioeconômica ruim, acaba tendo uma higiene muito inadequada e está com um hálito normal. Doutor, qual seria? Como seria essa higiene impecável? O senhor poderia explicar para nós? Vamos lá. A higiene bucal, ela depende do uso depende de alguns fatores. Primeiro, não dá para a gente ter uma higiene bucal correta se a gente não usar o fio dental. Eu trouxe um modelo, padre, para a gente mostrar para as pessoas, né? Eu tenho aqui um fio dental, não sei se a câmera consegue mostrar para a gente.
Olha aqui, Vamos temos uma deixar demonstração de aqui como fazer pertinho. uma higiene O fio dental, correta. as pessoas se enganam achando que ele é feito para tirar a carninha do dente, né? Na verdade, a gente tem que encarar o fio dental como um pano que vai limpar a superfície do dente. Então, você tem que entrar com ele, esfregando o dente, desvia dessa gengiva aqui do meio, você limpa o outro dente, pega um pedaço limpo do fio dental e passa ali para o dente vizinho, sempre esfregando e entrando abaixo da gengiva para poder fazer a limpeza correta. Se sangrar não tem problema, doutor? Não tem problema, porque uma gengiva saudável não sangra quando a gente passa o fio dental ou escova. E é importante, inclusive, a gente passar atrás do último dente, ó, tá? Tá vendo? Passado o fio dental em todos os dentes, tanto da parte de baixo quanto aqui da parte de cima, a gente passa para a escova de dente, tá? Então, a gente doutor, pode ainda fazer... com fio dental, uma pergunta com fio dental. Pois não, pois não. Na passagem, o indivíduo ele precisa mudar o fio, sim, o local, né? ele tem que... A gente limpa essa superfície com o fio, né? Então, esse segmento do fio dental, ele está sujo, a gente não está enxergando, mas tem milhares e milhares de bactérias aqui. Então, a gente pega um outro pedacinho limpo e a gente passa para o outro, né? Então não é para economizar fio. Às vezes meus amigos veem eu pegando o fio dental para escovar os dentes e falam, nossa, você vai laçar um boi? Né? Na verdade, não, eu vou usar um pedaço limpo para cada dente que eu vou limpar. Porque exige, né? Porque senão você tira a sujeira de um local e acaba passando para o outro, o que não é correto, né? Passado o fio dental, antes da escovação, a gente coloca o creme dental na pasta de dente, a quantidade, mais ou menos o tamanho do grão de uma ervilha. Né? Então é errado a gente encher a escova de dente com creme dental, por quê? Escovar bem economiza creme dental. Exatamente. Qual o motivo? Os cremes dentais, eles têm um detergente para fazer espuma, para facilitar o processo de limpeza. E se você coloca muito, vai espumando muito a boca, você não dá conta de ter uma escovação demorada, que é fundamental para você conseguir limpar direito a casinha aqui. Né? Então, com movimentos circulares, você limpa toda a superfície do dente. É importante que você massageie a gengiva. Ou mesmo, você pode inclinar aqui a escova de dente, como se você quisesse espetar a sua gengiva, ó, e fazer pequenas vibrações, de maneira que a cerda da escova entre nessa superfície entre o dente e a gengiva. Lembrar que o dente tem várias superfícies e que todas elas têm que ser escovadas. E como a gente tem muitos dentes na boca, gente, né? Nós temos, quem tem uma dentição completa, tem ali de 28 a 32 dentes. Olha, é bastante coisa, né? A gente tem que perder tempo para fazer essa limpeza. Não dá para escovar o dente apostando corrida com a água que escorre. Doutor Arani, o senhor está falando da escova, do modo, né, de escovar. Existem vários tipos de escova. A gente vai comprar no mercado, existe escova para todo tamanho, escova mole, escova dura, cerdas mais finas, mais grossas. Isso. Qual a melhor? Não é? Cada dente possui um tipo de escova, uma especificação de escova? Hoje, na verdade, existem é até difícil a gente comprar escova de dente, porque existe uma série de modelos diferentes. E ainda fala que estão aprovadas por tantas associações e a gente acaba confundindo. Eu posso dizer que 99% das escovas que estão no mercado são escovas de excelente qualidade, muito boas. Hoje em dia a gente tem tecnologia barata para fazer escovas boas. Mas eu acho que só o dentista vai poder indicar a escova correta para aquele paciente, levando em consideração a individualidade da boca. Mas, de um modo geral, qual a escova que não se deve usar? Vamos lá. O que nós devemos usar? A escova tem que ter cabeça pequena, senão a gente vai ter dificuldade para escovar os dentes do fundo. Né? Essa escova, ela tem que ter cerdas macias. Essa escova que o senhor está com ela na mão, ela tem uma cabeça pequena, é considerada uma cabeça pequena? É que, na verdade, essa aqui é a escova para o manequim, que é um bocão gigante, né? Mas uma escova para uma pessoa aí normal teria que ter 2/3, né, desse tamanho aqui. Entendo. Aproximadamente, tá? Ali com cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, essa parte das cerdas. Ela tem que ter cerdas macias para que você consiga escovar bem o dente. Na verdade, o que vai limpar não é a dureza das cerdas, padre. É a repetição de movimentos, por isso que a gente tem que demorar. Movimentos circulares. Ninguém faz uma limpeza bem feita em casa em 5 minutinhos.
né? Para limpar a casa toda, aquele dia que você quer ver sua casa brilhante, você perde tempo para isso, né? Então a gente precisa demorar na nossa escovação. E com as cerdas macias você vai escovar bem os seus dentes e vai massagear a sua gengiva para limpar essa região entre a gengiva e o dente que é crítica. Escova de dente, por melhor que seja, ela não consegue limpar a língua de forma adequada, padre. Tá? Então é importante que em toda escovação a gente crie o hábito de fazer a limpeza da nossa língua e isso a gente consegue com um limpador de língua. Existem vários modelos diferentes de limpadores no mercado. Eu estou aqui com um limpador flexível que você vai lá no fundo da língua e vai remover aquele material branco, amarelado que forma em cima da língua, que é o local preferido das bactérias do mau hálito. A gente tem uma fotografia que ilustra isso aí, vamos ver. Olha aí, a saburra lingual. Isso, olha lá, aquela língua à esquerda no alto do vídeo, né? Com bastante saburra lingual. É claro que eu trouxe uma imagem bem forte, né? A maioria das pessoas não tem tanta saburra tão evidente assim. Mas para saber o que é de fato, né? Isso, e ali a gente removeu essa saburra lingual, né? E a gente consegue ver que é realmente um material, são células mortas, são bactérias. E a maioria das pessoas tem um pouco dessa camada e deve ser removida em toda a escovação, de preferência com limpador de língua. Essa saburra lingual, a fixação dela no organismo se dá por uma má higienização, é isso? Não, na verdade... Ou é uma produção do É uma produção organismo? praticamente normal, né? São células escamadas da pele que reveste a boca, da pele que reveste a nossa gengiva, e um pouco desse material acaba aderindo ali na superfície da língua, e se a gente não remover, naturalmente... Eu sempre digo que onde tem comida tem bicho, né? Você vai ter bactérias ali, né? E é importante a gente remover, isso previne uma série de problemas, inclusive a litose, porque essas células mortas em cima da língua, elas entrando em decomposição ali em cima, elas geram um odor muito intenso e bem desagradável. O senhor mostrou como se tira, né, a saburra lingual. Algumas escovas trazem no verso delas, né, umas ranhuras, umas serrinhas. É suficiente aquilo ou aquilo ali é só... Eu digo, padre, que é melhor do que nada. Tá? É melhor do que nada. As cerdas em si, os pacientes reclamam, e claro, eu já tentei também escovar minha língua, dá muita ânsia, é muito desconfortável. Quando você vira, né, a escova, e essa escova também ela tem aqui umas ranhuras, tá? Você acaba fazendo uma limpeza melhor do que as cerdas, mas você não consegue limpar de forma adequada. Os limpadores de língua, existem diversos modelos, a gente encontra na maioria das farmácias no Brasil, né? E os limpadores fazem uma limpeza muito mais eficaz do que a escova. E tem que limpar todos os dias? Toda a escovação. Toda a escovação. 3 vezes ao dia, depois do café da manhã, depois do almoço e principalmente antes de dormir. Precisa virar hábito. Tem que ser hábito, né? Principalmente antes de dormir, porque durante o sono a gente perde uma proteção importante da nossa boca, que é a saliva. A saliva tem anticorpos que lutam com essas bactérias ao longo do dia, quando a gente está no estado de vigília, quando a gente está acordado, né? Quando a gente dorme, a produção de saliva praticamente zera, e aí as bactérias ficam à vontade, e se você remover bem essa camada, a sua boca já amanhece mais saudável no dia seguinte. Doutor, o senhor demonstrou com muita propriedade como se deve fazer uma higiene impecável, né, na boca, com escova, com a retirada da saburra lingual. Diante desses exercícios que nós temos que fazer diariamente como um hábito de higiene, é necessário também acrescentar um enxágue bucal? Para a maioria das pessoas, não. A gente costuma dizer que os enxaguantes bucais, hoje em dia, nós deveríamos olhar para eles como medicamentos. E a gente sempre diz também que o indivíduo saudável não toma remédio à toa, né? Então, existem enxaguantes bucais muito bons para a gengivite, por exemplo, né? Que se você vai ao dentista, o dentista detecta uma alteração na sua gengiva, ele vai prescrever aquilo como um coadjuvante, como uma medicação a mais, que, aliada à boa escovação, à boa técnica que ele vai passar, né, vai ajudar a debelar, a resolver aquela gengivite que está instalada. Existem enxaguantes que são bons para cárie, né? Existem enxaguantes que podem ser muito bons para hálito, dependendo da causa, né? Mas a gente, via de regra, não precisa de um enxaguante bucal para complementar a nossa higiene, tá? Esse tema ele é relativamente controverso dentro da odontologia ainda,
Tá? Se você perguntar para 10 profissionais, não são todos que vão ter a mesma opinião que eu estou tendo. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas o importante é fazer a higiene. A higiene que deve ser feita. Bem feita, com fio dental, que é indispensável, com creme dental com flúor, que previne, a ciência já cansou de provar que é a principal arma na prevenção contra as cáries, né? E uma boa limpeza da língua, de preferência com um limpador, ela resolve o problema. Que bom, então aprendemos aqui a fazer uma impecável higiene bucal e assim não é barrar muitas das causas da halitose. Sim, com certeza. Mas, doutor, o senhor falava agora há pouco sobre a sabor lingual, não é? E aí vem uma outra pergunta. Se essa também ela provoca, né, a halitose, a boca seca, não é? A boca seca, o porquê que ela faz esta manifestação no nosso organismo? Aí o senhor pensa um pouquinho, que a gente vai para um intervalo e a gente volta em instantes. Não sai daí, hein? Mande sua pergunta, porque aqui o nosso tema de hoje é halitose. Já passou por isso? Ainda não? Então previna-se ligando aqui, porque nós voltamos já. Não sai daí.